professor de vocês. Nós estamos nesse módulo, nesse curso, falando sobre evangelismo estratégico. E hoje nós teremos a nossa aula de número 1. Na nossa aula de número 1, nós teremos um tema muito importante, que é a evangelização e a definição do termo evangelismo. Porque muitas vezes nós falamos em evangelização, falamos em evangelismo e as pessoas elas não sabem ao certo o que isso significa. Então essa aula de número 1 é para tirar todas essas dúvidas sobre esse conceito, tanto evangelismo como evangelização, e nós fazermos aqui uma breve introdução desse nosso curso, desse nosso módulo de evangelismo estratégico. Começando aqui pela introdução, a palavra evangelho ela vem do latim evangeliu, que por sua vez deriva-se de uma palavra grega, né? Talvez a língua grega é uma das línguas aonde muitas palavras venham ser derivativas. Nós temos no grego evangelion. Significa o quê, professor Eduardo? Significa a boa nova, significa a boa notícia. O evangelho não é a má notícia, o evangelho não é o caos, porque da má notícia e do caos o mundo já está farto. Basta você ligar a televisão aí qualquer dia de manhã, ou na hora do almoço, ou à noite, que você vai ser bombardeado por más notícias, por notícias ruins. O evangelho não é isso. O evangelho é a boa nova. O evangelho são as boas notícias. Acrescentar o sufixo ismo, que é de origem grega, ou a ação, que é da origem latina, aí nós temos a junção, né? Surgindo a palavra evangelismo ou evangelização, que traduzem a palavra grega evangelizo, trazer a boa nova, trazer a boa notícia, anunciar boas novas. Então esse sufixo, essa terminação chamada ismo, nada mais é do que um método, nada mais é do que uma estratégia. Nós não podemos apenas distribuir folhetos, porque quando uma pessoa ela apenas distribui folhetos, não há método nenhum. Quando uma pessoa apenas entrega folhetos numa praça pública ou pega um megafone e começa a falar em voz alta, geralmente até condenando pessoas, mandando pessoas para o inferno, isso não tem método. Não tem estratégia nenhuma. E nós, de verdade, precisamos ser inteligentes, precisamos ter uma estratégia para que pessoas venham ser alcançadas por essa boa nova, que é o Evangelho de Cristo. Apesar de algumas tentativas de distinguir esses dois termos, né? Evangelho e evangelismo, não há diferença essencial, pois os dois têm a mesma origem. Ambos efetivamente se referem a anúncio do evangelho, isto é, boas novas, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Essa é a boa notícia, né? Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o nosso Senhor. Então a boa nova é nós podermos levar essa palavra para a maioria das pessoas, o maior número de pessoas possíveis, que existe um Messias que veio a esse mundo, um Deus encarnado, um Deus em forma de homem, corporeamente, como eu e você, e ele veio para redimir a humanidade que estava perdida. Qual é a importância, então, professor Eduardo, do termo evangelismo, da evangelização propriamente dita? A importância dessa evangelização, turma, neotestamentária, quando falamos em neotestamentário, nós falamos do Novo Testamento, está em entendermos que se a igreja deixar de ser uma igreja evangelista, ela não vai demorar muito para deixar de ser uma igreja evangélica. Eu sei que o termo evangélico é muito amplo,
Hoje, falar de evangélicos, nós temos N nuances, principalmente aqui no Brasil. Existem os pentecostais, os neopentecostais, os reformados, os luteranos. Existe uma gama muito grande de gente que se qualifica como evangélico. Agora, se uma igreja deixar a sua prática de missões, a sua prática de evangelizar e de anunciar essa boa nova ao mundo, ela em pouco tempo deixa de ser uma igreja evangélica e passa simplesmente a ser um grupo, uma seita, um movimento ou coisa do tipo. O evangelismo ele está no cerne do anúncio que envolve a intervenção de Deus na história humana, especificamente a morte crucificial, a morte da cruz e também a ressurreição. E uma pena que foi atribuída por motivos meramente políticos e religiosos. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus foram os religiosos da época, os judeus, e também os políticos da época que faziam parte do Império Romano. Muitas vezes, até alguns filósofos dizem que Deus está morto e que quem matou Deus fomos nós, com a nossa indiferença. Nietzsche é um desses que trabalha essa tese. Mas, na realidade, se Jesus ele se enquadrasse a um sistema, e quando eu digo sistema, eu estou dizendo aquilo que verdadeiramente eles estavam vivendo no âmbito político e religioso na época. Se Jesus ele começa a se adequar ao sistema que estava implantado na época, muito provavelmente ele seria mais um e ele não teria se sacrificado, ele não teria morrido na cruz pelos nossos delitos, pelos nossos pecados. A importância da evangelização, com exceção de 4, todas as principais religiões do mundo baseiam-se em meras afirmações filosóficas. Somente o cristianismo postou um túmulo vazio para o seu fundador. Domingo de manhã, quando Maria Madalena, quando outras pessoas foram ao túmulo de Cristo, já não encontraram mais nem corpo. Então alguém deve ter roubado o corpo para enterrar. Não, porque a pedra ela estava no mesmo lugar. A pedra não foi removida. Inclusive precisavam aí de pelo menos 3, 4 homens para remover aquela terra. O túmulo estava vazio. O nosso mestre, de fato, ele ressuscitou. O evangelismo possui essencialmente um caráter narrativo, promissor, histórico. Como anúncio, é uma narração, é um relato feito por testemunhas e assim é uma atividade verbal e pessoal. Por isso, no Novo Testamento, a atividade evangelista que mais sobressai é o testemunho. Nós temos uma referência em Atos, no capítulo de número 5, no versículo de número 32, que fala exatamente sobre isso. Fala exatamente das testemunhas que estavam ali. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós também, o Espírito que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, basicamente, testemunhar é evangelizar e vice-versa, tá? Quando nós evangelizamos, nós estamos também testemunhando daquilo que vimos e daquilo que aconteceu em nossa vida. Nós temos um testemunho e por envolver esse testemunho, o evangelismo ele não é meramente subjetivo. Ele não é relativista. Essa experiência que cada um de nós ela vai sendo balizada nas realizações históricas e também nas promessas específicas feitas lá no Antigo Testamento
mas com o cumprimento no período neotestamentário, já no Novo Testamento, demarcada dentro da história humana pela vinda do Messias. Então, aquilo que foi prometido outrora, lá atrás, pelos profetas, pelos pais, agora está se cumprindo no Novo Testamento, com a vida, com a obra do nosso Senhor. O evangelismo, ele é um anúncio pessoal, no sentido de ser transmitido por pessoas que foram transformadas por Deus, turma, pelos eventos narrados, pela mensagem que foi proclamada, mas isso também é histórico. Por mais pessoal que seja, a mensagem do evangelho possui um conteúdo essencial, sem a qual ninguém seria um evangelista. Então nós somos hoje testemunhas, nós somos hoje evangelistas graças a uma promessa que começa lá no Antigo Testamento e o cumprimento dessa promessa que se dá no Novo Testamento. Existem algumas características desse evangelismo, existem características essenciais para o anúncio dessa palavra, principalmente para essas promessas divinas realizadas na morte/ressurreição do nosso Senhor, Jesus de Nazaré. E o texto lá de Gálatas, no capítulo 3, no versículo de número 10, ele fala exatamente isso. Preste atenção. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: todo aquele que for pendurado, permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro dessa lei para fazê-la. Aí o versículo 11 diz assim: é evidente que pela lei ninguém será julgado diante de Deus, porque o justo, ele vive pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas do homem. Quem fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha como esse texto de Gálatas demonstra para nós aqui o que Cristo fez por nós lá na cruz e o que verdadeiramente hoje nós podemos testemunhar através da nossa vida, que é uma carta aberta, que é uma carta viva para nos tornarmos evangelistas. Além disso, pode-se acrescentar um pré-requisito para ser um evangelista, para ser uma testemunha desse Deus. Necessário para evangelizarmos a existência de duas coisas, turma. Primeira, arrependimento. Segunda, fé, como diz Atos 2,38. É necessário a disposição e a decisão de cada um abandonar a velha maneira egoística de viver. E igualmente se deve pôr em confiança e a fé em Jesus, o Deus que nos salva. Esse texto de Atos 2,38, ele fala sobre arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem arrependimento não há remissão, não há obra. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e aí então recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento, turma, como também a fé, são requisitos, né? Ou pré-requisitos para todo aquele que quer ser um evangelista, para todo aquele que quer ganhar almas. Porque uma coisa é bem verdade: nós não teremos autoridade de pregar o evangelho se a nossa vida não se tornar nova, se nós não obtivermos uma nova vida em Cristo. E aí então tal mudança de rumo, demonstrada através do batismo nas águas, que as palavras de Paulo bem ilustram, né?
a morte da vida anterior, o sepultamento da velha criatura e o nascimento de uma nova vida em Cristo. Paulo fala sobre isso em Romanos, no capítulo de número 6, no versículo de número 4, que eu vou colocar na tela para vocês aí. Era só um pouquinho, que tem hora que essa tela aqui não quer trabalhar. Tem hora que ela tá de greve, né? Vamos lá? Romanos capítulo 6, versículo 4. Agora foi. De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha que coisa interessantíssima. Hoje eu e você precisamos viver, precisamos andar em novidade de vida. Uma nova vida. Assim Deus estabeleceu um impacto pessoalmente com o convertido, comigo, com você. Mas o pacto pessoal, ele não deve só ser entendido de maneira individual, porque existem vários fatores aí dentro desse bojo para que a pessoa verdadeiramente torne-se uma testemunha de Cristo. Concluindo essa aula, essa nossa primeira aula do curso, todavia não existe salvação mecânica, salvação automática, salvação isenta de fé por parte do restante da família, mas como uma promessa cerca essa família com as bênçãos que tal fé pessoal se propicia a um ambiente favorável para cada um assumir o seu compromisso diante de Deus no momento oportuno. Eu creio que a salvação, ela não é imposta, ela não é mecânica, ela não é para inglês ver, ela não é para conseguir um casamento, para conseguir um namorado, uma namorada. A salvação, ela não depende de terceiros. A salvação, ela começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Aí estão as minhas redes sociais. Qualquer dúvida você pode me mandar um e-mail e nós nos encontraremos na próxima aula, se Deus assim permitir.